Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 55, que está assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Meu amigo, minha amiga, a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja, é uma história tocante, porque nós encontramos aqui um homem que havia entregue o seu coração a Cristo Jesus e aí então ele entendeu que a sua vida, a partir daquele momento, tinha encontrado sentido, significado. E ele ficou tão cheio de fé que o Espírito Santo também o encheu. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus aqui nos ensina, em Atos capítulo 6 e também no 7, que Estevão era um homem muito especial, um homem que foi separado para servir o povo, um homem que foi separado para pregar a mensagem de Deus, um homem que foi separado por Deus para manifestar através da sua própria vida os sinais, os prodígios, o poder de Deus. E Estevão, portanto, era um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que manifestava, portanto, a graça de Deus no meio do povo. E, infelizmente, isso acabou despertando a inveja de seus adversários, que o levaram diante do conselho para o condenarem e, enfim, para tirarem-no da cena do meio do povo de Jerusalém. Estevão, então, precisou se defender diante dos membros do conselho, porque haviam contratado falsas testemunhas para que pudessem denunciá-lo, acusá-lo e então ser condenado. E Estevão, quando ele se defendeu, ele demonstrou muito conhecimento e também muita sabedoria. Ele demonstrou conhecer toda a história do seu povo. Ele demonstrou conhecer a palavra de Deus. E aí então, cheio do Espírito Santo, as pessoas viram-no e pensaram que estavam vendo, na verdade, um anjo, porque ele falava como se estivesse um anjo falando. Meu amigo, minha amiga, a história de Estevão nos ensina que nós devemos seguir a Jesus de tal modo que sejamos cheios do Espírito de Deus e busquemos o bem do nosso próximo. Estevão trabalhou em prol do próximo, procurou ser cheio do Espírito de Deus, procurou conhecimento da palavra de Deus, enfrentou as autoridades, porque servia a Deus e ao próximo. Se não, vejamos, lá no capítulo 6, nós encontramos Estevão, cheio de graça e de poder, realizando feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Meu amigo, minha amiga, a busca pelo poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é, na verdade, servir, sendo usado por Deus, servir o próximo. Nós nunca poderemos pensar em alguém que receba os dons do Espírito Santo e isso sirva apenas para uma autoexaltação, apenas para uma autoglorificação. De modo nenhum. Deus nos capacita para servir a Ele, o nosso Deus, e servir ao nosso próximo. Estevão, portanto, é o nosso exemplo emblemático sobre ser cheio do Espírito de Deus, de ter os dons do Espírito e usá-los em favor do próximo. Se os dons que Deus nos dá,
através do seu Espírito, não estão sendo usados para abençoar a vida do próximo, eu tenho que questionar se realmente esses dons são do Espírito de Deus. Vivemos hoje numa sociedade muito individualista, é cada um por si. Nós não encontramos muitas vezes esse aspecto tão maravilhoso da igreja, da primeira igreja, da igreja primitiva, qual seja, o de olhar para o próximo, de estender as mãos para o próximo. O texto nos diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, Atos 2,44. Esse era o espírito que dominava a igreja dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar esse olhar para o próximo. Estevão olhou para o próximo e o fez de tal modo que Jesus o recebeu em pé nos céus. Estevão imitou Jesus em toda a sua vida de fé. Ele o imitou de tal modo que ele foi recebido com honras nos céus, porque ele serviu o Senhor, o seu Deus. Meu amigo, minha amiga, nós buscamos os dons espirituais. Sabemos que o Espírito Santo está entre nós. Sabemos que ele nos capacita de uma forma muito especial. Mas nós temos que saber que os dons que recebemos do Espírito de Deus devem ser usados em favor do próximo. Não devemos pensar apenas em nós mesmos. Muitas vezes nós encontramos pessoas que vão às igrejas buscando apenas o seu próprio bem, e tendo-o recebido, voltam para casa e não distribuem aquilo que receberam. Por isso, meu amigo, minha amiga, o reino dos céus é feito de pessoas que olham para o próximo. É feito de bons samaritanos, de boas samaritanas, que olham para o próximo e ajudam o próximo. Pense nessas coisas. Pense como Estevão viveu e morreu, olhando para o próximo, seguindo a Cristo Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto que realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você procure ser cheio do Espírito Santo para que Deus possa usá-lo, possa usá-la em favor do próximo, em favor daquele que precisa. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.